Mas o senhor acredita que a questão da distribuição da participação nos ministérios será maior ainda do que no governo Lula, considerando o papel do Michel Temer no governo? Olha, se mantiver o que nós tivemos com o presidente, está de bom tamanho. O PMDB não tem que ter essa preocupação de ter cargos. Sabe, nomes como Hélio Costa, como Saraiva Felipe, que já foram inclusive ministros, podem ocupar cargos novamente? Apesar de que a gente sabe que na política quem não tem mandato costuma não ter também cacife para ocupar ministérios. Mas, de qualquer forma, são os nomes nacionais que o PMDB mineiro tem. Olha, eu acho que essa discussão de composição ela não pode ser apenas para ocupar cargo. Eu acho que nós precisamos, do que eu disse no início, nós precisamos ter uma discussão mais política. Qual que é a participação política do PMDB no governo da Dilma? Porque isso aqui está deixando a gente triste. Eu sou militante político e vim lá de trás, né, enfrentando a ditadura. Quando eu vejo hoje, quando você senta na mesa para conversar política, se reúne um grande grupo, diferente de qual partido, a primeira coisa, eles já ficam preocupados de quando vai ser a emenda orçamentária, o que vai ter, o que não vai ter, sabe, qual que é o ministério melhor. Melhor para quê? Um ministério bom é aquele que faz as coisas boas para o Brasil e não para a meia dúzia. Então a política precisa de mudar um pouco. E eu tinha muita esperança, e tenho esperança que o Michel Temer, ele vai ter esse papel importante. Ele não vai ter só a preocupação de ter os cargos. Eu acho que ele tem um projeto político para o Brasil. E ele vai ajudar muito a Dilma, porque eu tenho certeza que a Dilma também vai ser uma grande presidente. Agora, se ela ficar na mão do PT, vai ter mais dificuldade que o Lula teve. O Hélio Costa disse recentemente que o sonho de chegar ao governo do Estado não acabou. O nome dele, de fato, ainda pode ser trabalhado para 2014. O senhor acredita que existe essa possibilidade? Ou ele vai ter que se aposentar politicamente? Não, se ele tem vontade, eu acho que é onde na verdade, eu estou perguntando para o senhor como um homem de partido e que representa o partido, né, em Minas Gerais. Ele tem espaço, considerando que o partido se dividiu em relação à candidatura dele, né, considerando o resultado da eleição, que ele não conseguiu se eleger. Eu acho que tem. Ele é um bom nome. Realmente enfrentamos uma política totalmente fora de realidade, né, onde o governo, a máquina pública usou tudo que tinha direito e mais alguma coisa, né, dando para cada prefeito de uma cidadezinha de 1.800 eleitores R$300 mil. Então foi realmente uma coisa desigual. E nós tivemos ausência da fiscalização, principalmente do Ministério Público, nesta questão. Então o Hélio continua sendo um nome forte, tem uma votação boa, né, apesar de termos enfrentado uma máquina terrível, né, foi essa máquina do governo. Só para a gente encerrar, qual que é a principal lição que 2010 deixa para o PMDB? Que se não tiver unidade, não se ganha eleição. Partido dividido, já fala partido, né? Partido é um partido. E se tiver divisão, como nós tivemos nessas eleições, como nós tivemos dentro do PT, o PT, a sorte do PT, foi que nós todos a juntamos para eleger a Dilma, porque senão, com a divisão que estava lá, o grupo do Pimentel votando contra, o do Patrus também atrapalhando, e da prefeitura, e aquela confusão que eles arrumaram, cada um querendo derrotar o outro, mas esqueceram que estavam derrotando o próprio partido. No PMDB foi a mesma coisa, tivemos problemas sérios. Ao contrário, os adversários, né, o PSDB aqui esteve bastante unido, né? O Aécio teve competência, né, com a estrutura de governo de fazer essa unidade em torno dele, né? Deu dinheiro para os prefeitos, muito dinheiro, e isso, dinheiro, infelizmente, ajuda ainda na política e muito, né? E teve uma capacidade de chamar essas pessoas que estavam participando do seu governo e juntou a classe política para eleger a Anastasia. Isso aí foi competência, não foi só dinheiro. O dinheiro ajudou muito, né? O dinheiro foi a parte desigual. Mas nós, do PMDB e do PT, nós vivemos aí reuniões terríveis, onde não havia possibilidade da gente juntar para fazer uma boa campanha. Porque mesmo com o poderio do poder financeiro do governo, se nós tivéssemos um projeto político e saíssemos com discursos em cima do governo, eles não ganhariam essa eleição com essa facilidade. A divisão interna do PT e do PMDB que não deu sustentação ao Hélio Costa de fazer uma campanha de oposição. Porque quando você está disputando a eleição, que você tem um adversário,
Você tem que colocar defeito. Se não tiver, você inventa e coloca. Né? Não, quiseram fazer uma política de paz à boa, porque não podia desagradar o governador Aécio Neves, que não estava disputando a eleição para o governo, né? Que estava disputando a Anastasia. E com isso, eu acho que foi até um fracasso. Meu fracasso foi do PMDB e do PT. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o deputado estadual Antônio Júlio, que é secretário-geral do PMDB de Minas Gerais. Nós conversamos sobre a vitória de Dilma Rousseff e Michel Temer e o futuro do PMDB nesse governo e em Minas também. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.